Bom dia, a paz do Senhor para você que me ouve nessa manhã. Hoje eu queria compartilhar com você Mateus capítulo 6, versículo 10, que vai dizer assim para nós: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. Eu quero dizer que Deus tem um propósito para cada um de nós. Mas eu e você temos que entender que a oração ela tem o poder de ativar esse propósito. A oração não vai mudar o propósito de Deus na minha vida, mas ela vai liberar esse propósito que Deus tem na minha vida e na sua vida. Eu queria que você dissesse comigo essa frase: a oração, ela tem o poder de liberar o propósito de Deus na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. E eu queria dizer para você hoje, né, 4 coisas. A primeira coisa é: a oração conecta eu e você com o propósito de Deus. Eu quero dizer que sem oração, a gente fica correndo de um lado para o outro, a gente fica ansioso, a gente fica preocupado e a gente não fica alinhado com a vontade de Deus. Mas a oração, ela nos posiciona, ela nos leva a gente ficar debaixo do propósito de Deus. Você lembra de Jesus, quando Jesus foi escolher os 12? A Bíblia diz que ele passou a noite inteira orando, clamando ao Senhor, pedindo a sua direção. Eu quero dizer que antes mesmo de Jesus decidir, de agir, ele foi buscar a direção de Deus. Aleluia. Quem ora antes, querido, de agir, bem provável que vai tomar decisões debaixo do propósito de Deus. Aleluia. A segunda coisa que eu queria compartilhar com você diz assim que a oração, ela traz a revelação do propósito que Deus tem na minha vida e na sua vida. Você lembra do apóstolo Paulo, quando ele foi confrontado pelo Senhor Jesus, logo no comecinho, antes mesmo da sua conversão, na estrada de Damasco, ele ficou cego, caiu, né, e foi para a cidade de Damasco, e ele ficou lá 3 dias orando, clamando ao Senhor, perguntando para o nosso Deus, né, o porquê daquela situação, qual era o plano, qual era o propósito, até que Deus enviou quem? Ananias, para ir lá e esclarecer a vida dele sobre o propósito de Deus, o plano de Deus na vida dele e trazer cura sobre a vida dele. Amado, não é à toa que a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Aleluia. Eu quero dizer, meu irmão, que Deus, ele revela o seu propósito para aquele para aquele que o busca, mas bem provável que ele não vai revelar para aquelas pessoas que somente observam. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero dizer também a terceira coisa, que a oração, ela libera o céu na terra. Aleluia. Você lembra de Elias? Elias, querido, quando ele fala com Acabe e diz uma palavra, dizendo assim: Acabe, vai chover. Pode correr, pega o seu veículo aí, com a sua carroça, e corra, porque vai cair chuva. Porque ele tinha uma palavra de Deus na vida dele, que ia chover. E ele sobe no Monte Carmelo e ele começa a orar. Ele começa a clamar. E ele ora 7 vezes. Até que o seu servo fala assim para ele: olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí a Bíblia diz que Elias fala assim: olha, vai chover, vamos embora. Porque este é o sinal. Eu quero dizer para você, meu irmão, que tem muita promessa que Deus já falou comigo, falou com você, mas ela precisa ser gerado em oração. Aleluia. A outra coisa que eu queria dizer para você e para mim também é que a oração, ela nos fortalece para a gente viver o propósito de Deus. Você lembra de Jesus no Getsêmani, clamando ao Senhor, suando sangue, dizendo para o Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia cumpra a tua vontade. Ou seja, a oração fortaleceu Jesus para viver o propósito que Deus tinha na vida dele. Eu quero dizer, meu irmão, que é isso que eu e você temos que entender. A oração, ela é fundamental para fortalecer
a minha vida e a sua vida para viver o propósito que Deus tem para mim e para você. Aleluia. E eu queria perguntar para você aqui algumas 5 perguntinhas rápidas para terminar aqui essa reflexão nesta manhã. A primeira pergunta que eu faço para você é: como está a sua vida de oração? A segunda pergunta: a sua vida de oração tem se aproximado do propósito de Deus ou você tem vivido no automático? A terceira pergunta que eu faço para você e para mim hoje também: você já perguntou para Deus qual é o propósito que Ele tem para a sua vida? O porquê você está vivendo toda essa situação? A outra pergunta: você tem buscado ao Senhor antes de tomar qualquer decisão? Em que área da sua vida, a última pergunta, em que área da sua vida você precisa orar mais? Que você possa refletir, meu irmão, através dessa palavra, desta manhã. Que Deus possa te dar direção, que o propósito dele, através da sua oração, você venha vivenciar, você venha desfrutar. Que Deus nos abençoe através dessa palavra. Shalom, graça e paz.